11º capítulo do livro de Luz. Quando o pai, o neto, vamos citar assim, de Luz faleceu numa batalha, a mulher foi se vingar e mandou o filho para a rainha que tinha sua filha herdeira. Já estava nascida e ela estava grávida de outra criança. Então, Luz mandou para ela e pediu que cuidasse do filho. Ela disse que cuidaria como se fosse dela. Protegeria o filho de Luz, o neto de Luz, o 2, como se fosse filho dela. Ele tinha mais ou menos 9, 10 anos e a filha dela tinha uns 11 para 12 anos, a mais velha, e ela estava grávida do segundo. O rei também tinha ido para a guerra. Ela estava protegendo com os soldados, o povo. Então, a feiticeira da rainha, que era curandeira, né, que fazia tudo, faz tudo, né, na coisa. Aí avisou que eles estavam se aproximando e que ela fugisse, né? E o rei mandou um soldado avisar que eles fugissem com quantas pessoas pudessem sair numa nave, na nave. Tinha uma nave grande preparada, separada, escondida. Cabia mais ou menos 150 pessoas. Então a rainha disse que não ia sair, ia ficar, mas todo mundo dizia porque ela estava grávida, ela disse que ia lutar, mas a filha, ela pegou a filha e fez a feiticeira unir ao filho, o neto de Luz, né, o 2, e ela disse, mas eles são jovens, eles vão ter que fugir e eles vão ter que continuar o nosso planeta Pedra. Ele tem o sangue dos planetas do gelo e do fogo, e agora vai ter, com a ajuda da minha filha, o sangue do planeta Pedra. Ele será mais do que o necessário para a humanidade futuramente. Então elas fizeram o ritual, casaram os 2 e levaram umas 150 pessoas, inclusive a curandeira, que é a bruxa, e foram para a nave e saíram, e eles ficaram. A guerra foi muito terrível e os sobreviventes viraram escravos. A rainha foi exterminada junto com o rei e a mãe e a mulher do filho de Luz. Todos foram exterminados em praça, né? E ele saiu, a nave saiu e eles tentaram pegar, mas a nave tinha uma camuflagem e foram para o espaço. Aí entraram no espaço-tempo, num túnel, não sei como é que chamavam, e entraram em outro universo, né? E chegando nesse universo, saindo do planeta, o planeta Pedra, eles foram bater no planeta Água, onde não havia praticamente terra, só água, água e água. E eles caíram, a nave, com pouco combustível, e tiveram que descer nesse planeta, que achavam que era só água, deserto, não tinha vida. Desceram em no mar, e o povo saiu e foram para uma ilhazinha que existia. Conseguiram salvar algumas das 150 pessoas, só 80 pessoas sobreviveram, junto com a feiticeira e a filha da rainha e o 2. E
ficaram ali. Não houve briga, não houve ataque, não houve nada. Eu sei que afundou e eles tentaram construir, mas não tinha muita árvore, não tinha muita coisa, vida, né? E nisso eles estavam, os guerreiros, tinham guerreiro, ficavam se escondendo abaixo das árvores para não ser visto do espaço. As comunicações eram seletivas e isso, uma das crianças que estavam lá estavam perto do mar, do rio, não sei como é que chama, era água doce. E viu algo olhando para ele. Correu, chamou, né, a feiticeira. A feiticeira foi lá e olhou e tinha uma multidão de cabeças saindo do oceano, do mar de salgado, doce, não sei. E nisso saiu um homem, um rei, um homem bem vestido, com muito ouro, e perguntou o que eles estavam fazendo ali, com alguns soldados. Eles não tinham barbatana, eles andavam como uma pessoa normal. Só que a pele dele era feito umas escamas, né? Aí ele falou, a feiticeira falou, e apresentou a rainha, que foi a filha da rainha, e o novo rei. Aí ele olha pro filho, o neto, o 2, né? E disse: eu já ouvi falar de sua mãe, da guerreira Luz. Aí ele disse para ela: eu também, eu nunca, não a conheci. Aí nisso ele dizia: vocês serão bem-vindos ao nosso planeta. Apenas que não temos muita terra para vocês. Mas vocês podem ficar aqui por um bom tempo. Se seguir as normas, né? Nós podemos ajudar vocês a se alimentar com animais, com alimentos do mar, coisa. E ele agradeceu, a feiticeira agradeceu, a futura rainha agradeceu. Vocês podem construir com coisa. Eu sei que você não é de árvores, vocês são de pedra, mas dá para vocês viverem aqui. Então, o alimento não vai ter, só as pedras do mar. Se vocês quiserem, nós podemos trazer para vocês se alimentar, o povo, né? Aí ela agradeceu, disse que iam tentar se acostumar com as algas, com os peixes, com o 2 estava acostumado já a comer muitas outras coisas, incluindo bola de fogo e outras coisas mais, coisas quentes, coisas geladas, por causa ele foi induzido, né, a se alimentar, e foram se alimentar. E ela cresceu, eles cresceram, ela engravidou de gêmeos, né? A feiticeira disse que era 2 crianças. Ao tocar a barriga dela, e todo mundo ficou feliz que agora eles seriam irmãos. Mas a rainha que já estava com seus 18 anos, já foi nadar e quase se afogou, porque não sabia nadar. Eles não sabiam, eles eram pesados, o corpo deles eram pesados. Tentou, aí foram salvá-la e ela quase partiu, e foram induzidos a alimentar ela com água da fonte, para ela não partir, para poder ter a criança. Então ela tomou essa água da fonte, que era do fundo do oceano, que as mulheres grávidas tomavam. Ele tomou e depois eu conto o 12º capítulo de Luz.